Olá, pessoal! Daremos início agora à nossa resolução de exercícios sobre a discussão de sistemas lineares. Discuta o sistema linear de incógnitas x e y em função do parâmetro real m. Então, nós temos aqui um sistema 2×2 e a gente precisa descobrir, então, o que acontece com esse sistema conforme variamos o parâmetro m. Então, primeiro a gente faz o determinante com os coeficientes x e y. Então, os coeficientes de x é 1 e m, de y é 1 e 2. E se este determinante for diferente de zero, então nós teremos um sistema possível e determinado. Então, olha só, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes m é m, trocamos o sinal. Se eu supor aqui que ele tem que ser diferente de zero, então eu vou ter que menos m é diferente de menos 2, logo m é diferente de 2. Então, aqui é a nossa primeira conclusão. Se o m for diferente de 2, nós temos um sistema possível e determinado. Então, será possível encontrar uma solução. Aí nós vamos para a nossa segunda conclusão, quando m vale 2. O que será que acontece com o nosso sistema? Então, eu vou substituir. Vai ficar assim, x mais y igual a 2. 2x, já que o m vale 2, né? Mais 2y igual a 4. E aí nós fazemos o escalonamento, ou seja, por quanto eu multiplico a primeira equação para zerar a segunda. Então, nesse caso, vai ser menos 2. Então, repetimos aqui a primeira equação. X vezes menos 2 é menos 2x, com mais 2x, zera. Y vezes menos 2 é menos 2y, com mais 2y, zera. 2 vezes menos 2 é menos 4, com 4, zera. Como zerou a última equação, nós concluímos que o nosso sistema é possível e indeterminado. Então, se o m for diferente de 2, o nosso sistema será possível e determinado, e se ele for igual a 2, o nosso sistema será possível e indeterminado. A questão 442 é para fazer a mesma coisa, só que em função do parâmetro a. Então, vamos lá. Determinante 1 e 3, 2 e a. Então, 1 vezes a é a, 2 vezes 3 é 6. Troco o sinal. Então, isso deve ser diferente de zero. Então, a diferente de 6. Isso aqui dá para nós um sistema possível e determinado. Agora, vamos verificar o que acontece quando a é igual a 6. Então, substituímos lá no nosso sistema. Então, vai ficar x mais 2y igual a a. Igual a 6, né? O a vale 6. 3x mais 6y, que é igual a 6 mais 4, que é 10. E eu vou escalonar. Então, eu vou multiplicar o primeiro por menos 3, primeira equação por menos 3, para zerar a segunda. Repito a primeira equação. X vezes menos 3 é menos 3x. Com 3x, zera. 2y vezes menos 3 é menos 6y. Com mais 6y, zera também. 6 vezes menos 3 dá menos 18. Mais 10, menos 8. Percebam que nós chegamos aqui numa situação absurda. 0 igual a menos 8. Isso é impossível de acontecer. Então, se o a for 6, nós teremos um sistema impossível. Questão 443, o valor do parâmetro real k para que o sistema nas variáveis x, y e z admita somente a solução trivial é. Então, ele é um sistema homogêneo. Um sistema homogêneo, aqui que a variável, que o coeficiente independente é igual a 0, ele só pode ser possível e determinado ou possível e indeterminado. Quando ele fala aqui que é somente solução trivial, é porque o nosso sistema ele é possível e determinado. Ou seja, o seu determinante tem que ser diferente de zero. Então, aqui o determinante vai ficar K1 e 1.
1, K e menos 1, 1, menos 1 e K. Como ele é 3 por 3, repetimos aqui as duas primeiras colunas. E vamos calcular, então, esse determinante. K vezes K vezes K é K ao cubo. 1 vezes menos 1 vezes 1 é menos 1. 1 vezes 1 vezes menos 1 é menos 1. 1 vezes K vezes 1 é K, troca o sinal. K vezes menos 1 vezes menos 1 vai ficar mais K, troca o sinal, menos K. E 1 vezes 1 vezes K também é K, troca o sinal, menos K. E isso deve ser diferente de zero. Então, eu fico com K ao cubo, menos 3K, menos 2, diferente de zero. E aqui nós temos uma equação de terceiro grau para estar solucionando. Então, existem diversas estratégias, né? Nós podemos chutar valores aí no K e ver aqueles que dão certo e fazendo a divisão por Brio-Ruffini para reduzir o grau desse polinômio, ou nós podemos ir por tentativa e erro nas nossas alternativas, né? Então, a gente quer descobrir quais os valores que zeram, porque daí ele terá que ser diferente desses valores. Então, se nós substituirmos o 2, então, olha só, 2 ao cubo menos 3 vezes 2, menos 2. 2 ao cubo, 8. Menos 6 menos 2, dá 0. É o que a gente não quer. E se o K vale menos 1, eu fico com menos 1 ao cubo. Menos 3 vezes menos 1, menos 2. Menos 1 ao cubo é menos 1. Aqui vai ficar mais 3, menos 2. Esse também zera. Como nós não queremos que zere, então K tem que ser diferente de 2 e diferente de menos 1. Dado o sistema linear em que K é um número real, uma das afirmações seguintes é correta. Assinale essa afirmação. Então, nós temos ali variando o valor de K entre 0, 1 e menos 15, né? E para a gente analisar o que acontece com esse sistema. Então, olha só. Direto, se a gente pensar no K igual a 1, observe o seguinte. Se o K for 1, a primeira e a terceira equações ficam exatamente iguais. Então, a gente pode eliminar uma delas. Então, se o K for 1, sobram apenas duas equações no nosso sistema. Porque a primeira e a terceira ficam igual, logo eu não preciso usar duas equações iguais. E aí, se nós fizermos o determinante, né, independente daqui, claro que nós estamos supondo K igual a 1. Então, se nós fizermos aqui o nosso determinante dos coeficientes, 1 e 3, 1 e menos 2. Então, olha só, 1 vezes menos 2 é menos 2, 1 vezes 3 é 3, troca o sinal. Então, aqui o determinante vai dar menos 5. Isso significa que o sistema é possível e determinado, certo? Bom, isso se o K for 1. Então, já traz para nós aqui, ó, uma opção de alternativa. Na verdade, a única quando o K é 1. Então, ele diz se o K for 1 ou o K for 15, o sistema é possível e determinado. Bom, vamos testar o K igual a 15 para confirmar se essa é a opção correta também. Então, eu vou ficar com o seguinte. X mais y igual a 5. 3x menos 2y igual a 15. E x mais 15y igual a 5. Então, esse vai ser o nosso sistema se o K for 15. E aí, nós podemos tentar zerar alguma coisa aqui e ver o que acontece. Então, olha só, se nós pegarmos aqui a primeira e multiplicarmos por menos 1 para somar com a terceira, tá? Não vou repetir todo o sistema, vou só multiplicar aqui para substituir a terceira. X vezes menos 1 é menos x, com x dá 0. Y vezes menos 1 dá menos y, com mais 15y vai dar 14y. 5 vezes menos 1 é menos 5, mais 5 é 0. Então, olha só, que a única possibilidade do y pela última equação é 0. Bom, se o y vale 0, na primeira, o x vai valer 5, né? 5 mais 0 é 0.
E se eu conferir essas duas soluções na segunda, 3 vezes 5 menos 2 vezes 0, isso vai dar 15 exatamente. Olha, 3 vezes 5, 15, 2 vezes 0 é 0, 15 igual a 15. Então, também temos uma solução, ou seja, quando k vale 15, o sistema também é possível e determinado. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Dado o sistema linear, assinale a alternativa correta. Então, a mesma coisa em relação às possíveis raízes. Então, vamos fazer o determinante dos coeficientes. 1A e 1, A1 e A, 1A e 1. Repetimos as duas primeiras colunas. E vamos lá. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. A vezes A vezes 1 é A ao quadrado. 1 vezes A vezes A ao quadrado. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, troco o sinal. 1 vezes A vezes A é A ao quadrado, troco o sinal. E A vezes 1, A ao quadrado, troco o sinal. Olha o que acontece com esse determinante. Independente do valor de A, 1 menos 1 é 0. A ao quadrado menos A ao quadrado é 0. A ao quadrado menos A ao quadrado é 0. Ou seja, independente do valor de A, esse sistema sempre dará 0. Como ele é homogêneo, se o determinante sempre dá 0, significa que o sistema é indeterminado, ou seja, admite infinitas soluções para qualquer valor de A. E a nossa última questão, a equação matricial admite mais de uma solução, se e somente se o lambda for igual a... Então, vamos lá. Primeiro vamos montar o sistema, né? A primeira linha vezes a coluna. Então, fica 1 vezes x mais 5 vezes y, que vai ser igual a lambda vezes x. Segunda linha com a coluna. 2 vezes x é 2x, menos 1 vezes y menos y, que é igual a lambda y. Ok? Isolando aqui a nossa equação, então, olha só, vou levar esse x para lá. Então, vai ficar x menos lambda x mais 5y, que é igual a 0. Aqui, 2x. Esse menos lambda vai passar para cá negativo, então vai ficar menos lambda y menos y, que é igual a 0. Vamos colocar aqui o x em evidência, então vai ficar 1 menos lambda vezes x mais 5y, que é igual a 0. Aqui 2x, coloco o y em evidência. Então, fica menos lambda menos 1 vezes y, que é igual a 0. Ele quer que o sistema admita mais de uma solução. Novamente, ó, o sistema é homogêneo, ele está igualado a 0. Então, ele precisa ser SPI. Para ele ser SPI, o determinante tem que ser igual a 0. Então, vamos lá. O coeficiente de x é 1 menos lambda, o de y é 5, aqui o de x é 2 e o de y é menos lambda menos 1. E esse determinante vai ter que dar 0. Então, eu vou multiplicar aqui 1 menos lambda vezes menos lambda menos 1. 5 vezes 2, 10, troco o sinal, menos 10. 1 vezes menos lambda é menos lambda. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos lambda vezes menos lambda é mais lambda ao quadrado. E menos lambda vezes menos 1 é mais lambda. Menos 10, que é igual a 0. Então, aqui nós vamos cortar. A gente vai ficar com lambda ao quadrado menos 11 igual a 0. Então, lambda ao quadrado é igual a 11. Então, lambda será igual a mais ou menos a raiz de 11. Alternativa E.